paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Esse trimestre estamos falando sobre avivamento espiritual. Aviva a tua obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição hoje é de número 4, onde nós veremos o ministério avivado de Jesus. Jesus teve um ministério avivado? É isso que nós vamos verificar. O texto áureo está lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. É muito importante que você faça a leitura completa do capítulo 4, porque a lição foi extraída deste capítulo, então isso vai te dar uma base muito boa. Tanto é que o texto áureo está no verso 14. Então, pela virtude do Espírito, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus tinha uma vida no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Não tem como ser avivado se não tiver cheio do Espírito Santo. Uma coisa está atrelada à outra. O conteúdo da lição é Jesus e a pessoa do Espírito Santo, Jesus e a oração em seu ministério. Jesus orava? É isso que nós vamos ver. Jesus tinha uma vida de oração. E uma vida na unção do Espírito Santo. É o que diz assim, olha, nós vamos conscientizar os alunos de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Que é até esquisito, né? A gente ficar em mente de que Jesus teve uma vida no Espírito Santo, Jesus orava, mas ele não era Deus? Então, sendo Deus, ele precisa fazer tudo isso? É isso que a gente vai explicar, porque certamente gera algumas dúvidas. Palavra-chave é a palavra sensacional, nome maravilhoso, lindo, perfeito, o nome de Jesus. Que diz o quê? Etimologicamente, o nome de Jesus vem do hebraico Yeshua e significa o Senhor é salvação, ou Yahvé é salvação. O tópico 1 da lição que nós vamos ver hoje vai falar que Jesus e a pessoa do Espírito Santo. É muito importante, como eu disse lá, dividir o capítulo 4 de Lucas em 4 partes. A primeira que nós vamos ver é quando Jesus sai lá do Jordão e é levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. Segunda região importante, depois do deserto da Judéia, que ele fica 40 dias sendo tentado, ele é levado lá para a região da Galileia. Depois da Galileia, Jesus é levado para Nazaré e, por fim, Cafarnaum. Para facilitar, tem esse mapa aqui. No capítulo 4, versículo 1, a Bíblia vai falar assim, olha, Jesus cheio do Espírito Santo. Então, Jesus teve uma vida cheia do Espírito Santo. Vale ressaltar que no capítulo anterior, Jesus tinha sido batizado nas águas. Assim que Jesus é batizado nas águas, desce o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ele é revestido ali com a presença do Espírito Santo. E ouve-se uma voz do céu dizendo, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. E Lucas vai escrever aqui, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. O Jordão é aqui, Jesus é batizado nas águas, ele volta do Jordão e é conduzido pelo Espírito ao deserto. Que deserto é esse? Deserto da Judéia, onde Jesus fica 40 dias ali. Desses 40 dias, Jesus sobe aqui para a região da Galileia e prega na região da Galileia. É o que diz o verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. No verso 16 vai falar que Jesus desce para Nazaré. E em Nazaré é onde Jesus foi criado. E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, ele cresceu ali. Né? E ele foi ali na região de Nazaré pregar o evangelho também. Ele pregou numa sinagoga. E é interessante que ao pregar aqui na sinagoga, ele pega o livro de Isaías. Eu fico imaginando Jesus lá na sinagoga, aquele monte de judeu, um monte de fariseu, todo mundo olhando para ele, porque Jesus, a partir de agora, tem 30 anos de idade, agora que inicia seu ministério. Essa região da Galileia é muito importante no ministério de Jesus, porque foi aqui que Jesus operou o primeiro milagre transformando água em vinho, onde? Caná da Galileia, é em Nazaré que Jesus cresceu, e o ministério de Jesus se propagou mesmo quando ele mudou para Cafarnaum. Pois bem, mas é aqui em Nazaré que Jesus fala assim, olha, o profeta ele não tem honra em sua própria casa, em sua própria pátria. É Jesus falando isso para o povo. Só que antes disso, ele vai ler Isaías 61, verso 1, quando ele diz assim, porque o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Quando Jesus lê isso, ele entrega o livro para o ministro, que seria como se fosse um diácono responsável por carregar o livro para lá e para cá. Ele entrega o livro para o diácono e senta. Então eu fico imaginando aqueles homens olhando para Jesus dizendo assim, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregar aos
cativos, aos pobres, a curar os enfermos, libertar os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele entrega o livro e senta. Ao sentar, a multidão olha para ele e fica todo mundo olhando para ele. O que mais ele vai dizer? Será que é ele? Irmão, na hora Jesus levanta no verso 21 e diz assim, ó, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, hoje se cumpre essa palavra entre vós. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está aqui sobre mim. E eu estou pregando essas boas novas de salvação. Aleluia, Jesus. E enquanto Jesus está falando isso, os nazarenos estão animados, alegres vendo isso. Mas aí Jesus toca numa ferida. Que Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês querem ver milagres, né? Você lendo o texto, você depreende isso, que eles queriam ver milagre, porque Jesus operou milagre em outras regiões, e eles queriam ver Jesus operar aqui. Jesus fala assim, não vou operar milagre aqui. Por que isso? Porque vocês já leram a história. Na época de Elias tinha muitas viúvas necessitadas, mas somente a de Sarepta veio a salvação. Na época de Eliseu tinha muitos leprosos, mas somente a Naamã veio a salvação. Então perceba que Jesus está querendo dizer assim, ó, vocês já ouviram muitos milagres, não estão querendo ver? Não vão ver. Enquanto Jesus está falando isso e fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, eles ficam tão nervosos, tão irados com Jesus, que pegam Jesus e querem matar Jesus, arrasta ele para fora da sinagoga, leva ele no alto de uma montanha e quer matar Jesus. No caminho da montanha, a multidão era tanta que Jesus conseguiu escapar e ele foge do meio ali dos malfeitores e vai para a região de Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vem para Cafarnaum, 32 quilômetros aproximadamente de distância. E é aqui em Cafarnaum que Jesus se depara com o endemoniado e expulsa o demônio dele. É nesse episódio em que o demônio quer revelar quem era esse Jesus. E Jesus viu que não era a hora ainda de ser revelado e fala, cala-te, e sai dele. E o demônio sai dele e o homem é liberto. É aqui em Cafarnaum que a gente vê a sogra de Pedro sendo curada daquela febre. E aqui o ministério de Jesus se alavanca rapidamente. Então é importante o capítulo 4 termos essa noção. Maravilha. Vamos então falar do tópico 1, subitem 1. A gente vai falar do nascimento de Jesus. Eu disse para os senhores que Jesus, no seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. E aí ele é levado no deserto pela presença do Espírito Santo. E ele faz toda a obra de Deus. Lembra? Ele vai para a Judéia na presença do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Mas então Jesus só teve a presença do Espírito Santo no batismo? Não. No seu nascimento já começou ali a presença do Espírito Santo. É o que diz Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo, né, que se apresenta diante de Maria, ele fala assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse anjo está revelando assim, olha, vai descer o Espírito Santo sobre ti. E tu que é virgem vai gerar um filho. Esse filho é do Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Você vai ter o Filho de Deus. Maravilha. Jesus nasce e já tem a presença do Espírito Santo. Onde que foi que Jesus nasceu? Havia uma profecia antiga, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, de que Jesus nasceria em Belém, naquele mapinha lá, Belém da Judéia. Jesus nasceu aqui, ó, Belém, bem nessa região. Aqui ele é batizado no deserto da Judéia e depois o seu ministério alavanca ali mais na região da Galileia. Pois bem, onde que Jesus nasceu? Em Belém, e se cumpre aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1. É criado em Nazaré, como eu bem expliquei, e depois ele muda para Cafarnaum. Perfeito. Então Jesus nasceu em Belém da Judéia. Vamos falar um pouquinho do batismo? Jesus, ou melhor, Deus o confirmou esse batismo de Jesus, confirmou Jesus como seu filho e encheu-o com seu Espírito, capacitando-o para a sua obra. É nesse exato momento em que Jesus recebe a presença do Espírito Santo e Deus fala, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. E aqui é lindo, irmãos, porque João Batista, aleluia, João Batista, ele vai falar o seguinte, né? Ele, capítulo 1, versículo 29, ele vai falar assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus se apresenta diante de João. E Jesus quer ser batizado por João. E João fala, não, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Aí João fala, Jesus olha para ele e fala assim, não, me batiza, porque convém que se cumpra essa promessa divina.
É por isso que eu deixei essa pergunta aqui. Mas por que Jesus se submeteu ao batismo? Ora, se ele é Deus, por que Jesus se batizou, sabendo que batismo é uma pública confissão de fé de que você crê em Jesus? E a partir do momento que você se batiza, você é perdoado dos seus pecados, né? Os seus pecados são deixados ali nas águas e você nasce uma nova criatura. Então, se Jesus se batizou, quer dizer que ele tinha pecados? De forma alguma. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo vai deixar bem claro que Jesus não tinha pecado algum. Jesus nunca teve pecado. Aquele que não conheceu pecado, ou seja, Jesus não teve pecado. Ele se fez pecado por nós. Mas por que Jesus, o Senhor não tendo pecado, se fez pecado por nós? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que ele nos justificasse diante de Deus. Então esse Jesus maravilhoso nunca teve pecado. Então por que ele se submeteu? Mateus capítulo 3, versículo 15. Para cumprir toda a justiça divina. Como assim? Jesus deixa assim, ó. Lembra que eu falei que João não queria batizar Jesus? Está aqui, Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Não, meu senhor, o senhor que tem que me batizar. Jesus fala, não, convém que você me batiza. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus fala, me batiza. E por que o senhor vai se batizar? Porque convém cumprir toda a justiça. Mas que justiça? Agora estava sendo concretizada a justiça de Deus para com os homens, enviando o seu Filho amado para reatar a sua aliança para o homem para com Deus, do homem para com Deus. Então Jesus se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça divina do plano de salvação de Deus, agora se concretizando entre os homens. Glória a Deus. Na tentação, o evangelista Lucas registra que Jesus foi cheio do Espírito Santo, como eu li. Após o nosso Senhor Jesus ser cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo, irmãos. Literalmente. Neste período, o Senhor Jesus ficou em comunhão com Deus Pai através de jejum e oração por 40 dias. Nessa tentação, aí a gente pode pensar assim, mas como pode Jesus, sendo Deus, sendo tentado pelo diabo? Aqui é importante ter Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado por ninguém. Não tem como, irmãos. Não tem como eu tentar Deus. Eu tentar seduzir Deus, tentar fazer ele mudar de opinião. Não tem como. Nem o diabo tem como fazer isso. É o que registra Tiago 1,13. Como Deus, ele jamais podia ser tentado. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas Jesus não é Deus? Agora minha cabeça confundiu. Porque se Jesus é Deus, ele foi tentado. Lucas e Mateus, no capítulo 4, vai falar que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Mas como que eu vou explicar isso? Ele sendo Deus, se Tiago fala que Deus não pode ser tentado. É que Jesus, e aí João, capítulo 1, versículo 1, vai mostrar que Jesus é Deus, né? João, ele mostra Jesus que é Deus. De que forma? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo que o verbo é Jesus, e o verbo é Deus. Jesus é Deus. Só que nós estamos falando de Lucas, e Lucas vai mostrar Jesus para a humanidade como o homem perfeito. E Jesus era homem, sim. Como homem, Jesus poderia ser tentado. Jesus também, embora sendo Deus, ele também foi 100% homem. É o que diz Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Paulo já fala, Jesus foi homem. E na condição de homem, ele estava sujeito às tentações. É o que nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 4, e o versículo 15, olha. Jesus, sendo homem, foi também tentado em tudo. Vamos ver o que diz Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o sumo sacerdote que é Jesus conhece as nossas fraquezas. Porém, nós temos esse sumo sacerdote que, como nós, igual a nós, em tudo foi tentado. Ou seja, igual a nós, homens, em tudo ele foi tentado. Mas com uma diferença, sem pecado. Ele nunca pecou.
Lembra que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que Jesus também não pecou? Paulo fala isso, ele nunca pecou. E se ele não pecou, Hebreus também vai falar isso, que Jesus foi tentado como homem, mas nunca pecou. Ó, nunca pecou. E aí tem umas referências. Por que Jesus nunca pecou? Jesus era perfeito, está lá em Hebreus 7, 28. Ele era santo, ele era justo, ele era incontaminado, imaculado. Esse é o nosso Senhor. Então, mesmo sendo Deus, ele se fez homem. E na condição de homem, ele foi tentado lá no deserto da Judéia, mas não pecou. Ele venceu o inimigo pelo poder da palavra. Glória a Jesus. Vamos para o tópico 2, que é importante a gente mostrar aqui, que Jesus e a oração. Jesus orava, irmão. É a mesma coisa. Se ele sendo homem, Jesus orava. A unção de Jesus por meio do Espírito Santo é uma demonstração clara de que Jesus exercia o seu ministério de maneira avivada com oração. Jesus orava, sim, eu deixei algumas anotações aqui de orações feitas por Jesus. Quando ele ensina o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, ele ensina a oração do Pai Nosso. Em Mateus 26 nós vemos Jesus orando lá no Getsêmani, onde Jesus derrama gotas de sangue, e ele chega a dizer assim: Pai, se possível for, arranca de mim esse cálice, não deixe-me passar por esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ora também ao escolher os seus discípulos, está lá em capítulo 6, versículo 2. Jesus vivia orando, irmãos. Olha só, Jesus ora em Mateus 11, 25, agradecendo a Deus por revelar-se aos humildes, revelar o plano de salvação aos humildes. Então veja, Jesus, irmão, Jesus frequentava sempre as sinagogas. Embora ele ia aos sábados, e se ele ia na sinagoga, ele orava. E alguns estudiosos acreditam que Jesus não ia só de sábado, mas tendo a oportunidade por onde ele passava durante a semana, ele entrava na sinagoga e orava também. Ora, olhando Jesus na visão de sendo Deus, por que ele orava? Ele orava para ter comunhão entre a Trindade, entre o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, porque isso lhe era peculiar, essa comunhão entre a deidade, ou seja, entre essa divindade. Mas Jesus orava também na situação de homem para nos deixar o exemplo de que nós precisamos orar. Ele chega a dizer isso, que nós temos que orar. É importante ter esse período de oração. Vamos lá, logo após o início de seu ministério, com 30 anos de idade, Jesus recebeu um revestimento de poder. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, veio sobre ele. Ótimo. A unção divina investiu Jesus nos ministérios de profeta, sacerdote e rei. Depois você deu uma lida nisso aqui. Então Jesus foi investido dessa unção do Espírito e assim ele exerceu esses 3 ministérios importantes. O Espírito Santo ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus, como eu disse, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, sim, mas Jesus também era homem. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, 5, que foi o que eu disse para os irmãos, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, ele era homem, ele também era Deus. E na condição de homem, ele precisava orar para ter sempre essa unção do Espírito na vida dele. Na condição de homem, ele precisava ser cheio do Espírito Santo para executar o plano de salvação. Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então veja, ele foi cheio do Espírito e de poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos. Então, irmãos, eu sou cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Eu vou orar, vou nas vigílias, vou encher, vou me jejuar para ser cheio do Espírito Santo, para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus, para curar os enfermos, oprimidos do diabo. Porque Deus era quem operava em Jesus Cristo. Tópico 3, para a gente finalizar, uma vida na unção do Espírito Santo. Jesus tinha essa vida, como eu li aqui. O crente hoje, ele deseja exercer as atividades, né? O crente que deseja, e aí quando eu falo crente, irmão, compreende os membros, que às vezes não tem nenhuma atividade na igreja, bem como os obreiros. E aí eu digo obreiros desde o pastor ao cooperador, até mesmo as senhoras missionárias, servas de Deus, que atuam no reino do Senhor, trabalham na secretaria, enfim, aqueles que trabalham na obra do Senhor Deus, na evangelização, né, na obra de missões. Todo esse povo aí de Deus, que são os crentes, que deseja exercer atividades no reino de Deus, ou seja, o seu ministério, precisa seguir os passos de Jesus. Como assim? O que foi que Jesus fez? Jesus,
ele era ungido pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser ungido pelo Espírito Santo, ter essa unção do Espírito Santo. Eu preciso orar como Jesus orou. Para eu ter essa vida com Deus, cheia do Espírito Santo, eu preciso cumprir minha missão de pregar o Evangelho. Eu preciso ser obediente, eu preciso buscar os dons espirituais. E está aí esse monte de referência para você debruçar na Bíblia, né? E estar apto para ministrar essa aula. Eu preciso ter o fruto do Espírito Santo, pois é Ele, né, o Espírito Santo, quem produz esse fruto no caráter do crente. E sem essa ação do Espírito Santo, não há verdadeira conversão. Então, tudo isso daqui, meu irmão, que eu li aqui, que é um exemplo dado por Jesus, se resume nessa palavra, ó, avivamento. Avivamento, poder. Precisamos buscar esse avivamento. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? É só seguir os passos de Jesus que nós teremos essa vida cheia do Espírito Santo. E aí eu deixo uma perguntinha. Como está o seu ministério? Hein, meu amado irmão? Como anda o seu ministério, a sua forma de servir a Deus? Você tem buscado seguir o exemplo de Jesus? É forte isso, né? Como a gente tem nos comportado, se comportado diante de Deus? A gente tem buscado realmente isso? E como que eu faço tudo isso, irmão? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar, eu preciso ler a Bíblia Sagrada. Fazendo tudo isso, irmão, eu vou ter uma vida espiritual avivada. Eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso, eu peço que Deus te abençoe e que nos ajude nesse trimestre a avivar a nossa vida espiritual. E a gente aprendeu, Deus é o maior interessado em nos avivar, Ele há de nos avivar mais, mas tem algumas coisas que competem a nós. Vamos fazer a nossa parte, certamente virá o grande avivamento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.